Aí nós temos outra agenda, a agenda do aquecimento global. Quem é o culpado do aquecimento global? O que você acha? Quem é o culpado? Vamos dizer os seres humanos. Então, É o que eles fazem, a gente. você acabou de dar Não, sabe por autorização. quê? Olha só que interessante. Eu acredito, né? Não estou falando que a minha opinião é a mais correta, mas se você for ver a atitude de muitas pessoas, eu já vi, já presenciei, não vou dizer que nunca fiz também. Às vezes você está dirigindo, você está limpando o rosto num papel, às vezes você não joga no lixo do carro, você joga na rua. Então, em partes, podemos dizer também que somos culpados. Então somos culpados pela fome que há no mundo porque a Não, gente não não. compartilha o que a gente tem. Aí eu acredito que já é outro conceito, outra coisa. Porque assim, Mas porque assim, olha só que vamos. interessante. Deus deu o governo para quem? Pro homem. Biblicamente, para o homem. Certo? Deus não deu o governo para o homem? E se tá acontecendo maldade, quem que tá fazendo? É Deus ou é o homem? O Vamos homem, lá. É mas uma, não a humanidade. né? A Não, gente- não é todos. Humanidade não, porque é tudo, É, né? Então, senão não existiria bom nem ruim, né? Mas é algo interessante de se pensar, porque é muito fácil também, pastor, a gente culpar o outro. É fácil a gente culpar o Não, outro e apontar para o outro, mas aí eu vou né? explicar a questão. A agenda do aquecimento global é a agenda da despovoação, né? A gente tem o culto a Gaia hoje. O Papa Francisco foi um adepto do culto a Gaia. O que é Gaia? Gaia é a mãe terra e os globalistas estão dizendo que Gaia está doente, está infeccionada e precisa ser tratada. Se você aceita que você é o culpado, você é a doença da Terra. Essa é a ideia. E se você causa essa doença em Gaia, que é a mãe Terra, você precisa ser exterminado para que a Terra volte a respirar. Mas de fato, quem é o culpado, pastor? Então, aí entra uma indústria. Quem era até na década de 90 culpado pelo aquecimento global era a China e os Estados Unidos, que eram os países que mais poluíam o planeta por causa da indústria. Mas é uma agenda. Se você for estudar isso cientificamente, a Terra tem ciclo. E o ciclo da Terra agora não é aquecer, é esfriar. É, Não as nevou? geleiras estão Não nevou em ali. Santa Catarina? É, Que tipo de aquecimento é esse que as foi o neves único são? ali, hein? Então veja o que acontece. É uma agenda. Aí nós temos uma agenda, que é a agenda do aquecimento global, é para dar autorização. Agora veja bem aonde eles vão atacar. Segundo pesquisa deles, tá? 33% da culpa do aquecimento global é o agro. Aí você vê quem é o maior dono de terra produtiva dos Estados Unidos. Bill Gates. E ele é contra a humanidade comer carne. Já começa por aí. 3.000 fazendas na Holanda foram desapropriadas pelo governo para salvar o planeta do aquecimento global. Terra produtiva se transformou em produtiva. Então vamos supor que a tua fazenda valia 100 mil euros, o governo pagou 120 mil para você sair da tua terra e não produzir mais comida. Aí nós estamos com uma gripe aviária. Aí nós temos a questão do gado, que parece piada, mas se vocês estudar sobre isso, o pum do gado polui o planeta. Os gases do gado. Não parece piada? Mas o que é? A JBS, que é brasileira, está construindo a maior fábrica de carne sintética do mundo na União Europeia, na Espanha. Vai ter muito pum por aí, hein? E aí o que acontece? Eles vão tirar a carne de gado da mesa e vão colocar carne sintética, altamente cancerígena e sem proteína nenhuma para o teu organismo. Então veja, tudo é uma indústria. Existem mentes pensantes por trás de tudo isso, só que o problema assim, a gente começa a expor essas É situações, tudo estratégia, pastor? tudo estratégia. É uma agenda. O nome da agenda é Agenda 2030 da ONU. Essa questão do pum parece brincadeira, mas Mas não não é. é. Não é. Tipo, é uma estratégia? Sim, na realidade não tem nada a ver. Eles criam uma narrativa e eles dizem segundo a ciência. Cadê o dado científico? Cadê o cientista? Então se cria uma narrativa, se fala na TV, todo mundo acredita. Aí eles pegam a Greta Thunberg lá na Europa e começam a gritar, salve o planeta, não sei o quê. E aí se você pegar aqui hoje 8 bilhões de pessoas e colocar todas enfileiradas, nós temos 8 bilhões de pessoas, certo?
8 bilhões de pessoas não ocupam metade do território do Brasil. Não dá metade. Sim. 8 bilhões de pessoas, uma do lado da outra. Então, se você pegar e agora expande essas 8 bilhões de pessoas, se você pudesse espalhar elas na Terra, não teria condições de essas 8 bilhões destruir o planeta. É muito mais profundo, né? Você tá entendendo? Então, se cria narrativas para criar seu apocalipse. Você vê que a ideia do Bill Gates é bloquear o Sol, é escurecer a Terra. Ele quer soltar... E o que eu tô falando aqui, antes das pessoas me criticar, eu peço para pesquisar, tá? Por exemplo, você pode pesquisar, você vai ver na Forbes, você vai ver na Veja o que eu tô falando aqui. O Fábio tá tonteado. Que é aqui, o lá. quê? Eles querem jogar um aerosol para bloquear o sol. Mas o que o ser humano precisa? Vitamina D. Sem sol, o ser humano perde uma das maiores vitaminas do... Você tá entendendo? Tudo é adoecer, é prejudicar. Eles pensam que vão salvar o quê? O planeta. Para salvar o planeta, a gente precisa desinfetar quem apodrece ele. E quando eu digo que eu sou culpado pelo aquecimento global, eu estou dando uma autorização para eles exterminar. É como se fosse assim, né? Se acontecesse, falou, mereceu. Sim. Ó, que louco, né? Né, Fábio? O que você acha sobre isso? Mas você vê as grandes tragédias, desastres e catástrofes que acontecem em estados e países, qual é a atitude do ser humano? Geralmente é responsabilizar o ser humano. Está fazendo isso por quê? Porque polui o meio ambiente, porque não tem cuidado, porque você vai na praia, você vê um monte de sujeira, você vê um monte de lixo. Então, o ser humano está sendo responsabilizado por aquilo que os poderosos estão fazendo. E entra outra questão, né? Às vezes estudar sobre isso fica doido. Por exemplo, Não, buga, né? Dá uma bugada. aí que o problema é esse, que é uma coisa assim, você tá tão hipnotizado dentro de um sistema que qualquer coisa que te tira daquele sistema, você vai. Quando você estuda, por exemplo, sobre água com flúor, é para domesticar as pessoas. O flúor é um metal altamente pesado. Nós nunca... Você tá entendendo? Existem coisas, daí você vê a semente transgênica hoje, porque são a base. Eles te intoxicam com alimento, te geram a indústria farmacêutica remédio, e eles vão usando o ser humano como laboratório. Então, veja bem, parece loucura, mas é uma realidade. Existe um conjunto de coisas. Qualquer agricultor, você pode perguntar, o agricultor está lá com a terra. Ele não pode comprar, ele não pode plantar grão se não for da Monte Santo. E a Monte Santo comprou a Bayer. Então, a mesma indústria que fornece alimento, fornece o remédio para o alimento. Imagina. Você tem noção? E a semente, ela é modificada. Então, o que você alimenta, ela muda a tua genética. Então, nós estamos vendo uma mudança genética, uma domesticação por indústrias, laboratórios que nos intoxicam e nos fazem de cobaia para o que eles querem. É você criar o caos e trazer a solução para o caos. É você criar a doença e trazer deixa eu usar outra expressão. A cura. E trazer a picada para liberar a cura, né? Foi o que aconteceu no país.